Consideradas 4 das principais torcidas organizadas do Brasil, as 4 grandes de São Paulo são divididas entre subsedes, comandos, que são temidos por parte dos seus rivais e respeitados dentro da própria torcida. E no vídeo de hoje do canal Cancheiro vamos abordar quais são os principais comandos das 4 grandes de São Paulo, quais são os mais temidos e o que demandam maior cuidado por parte não apenas dos rivais, mas às vezes até mesmo por membros da própria torcida. Olá torcedor, olá torcedora, cancheiros e cancheiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Thiago Stormowski e trago para vocês aqui no YouTube curiosidades sobre torcidas de todo o Brasil e do mundo também. E hoje vamos abordar quais são as principais comandos das torcidas organizadas de São Paulo, como eles são divididos e por que esses são considerados os mais temidos por parte das rivais, como também por parte de integrantes das próprias torcidas. Antes disso, pedimos a sua colaboração curtindo o vídeo, comentando aqui embaixo e se inscrevendo no canal para cumprirmos a meta de chegar a 30 mil inscritos. Vamos iniciar o vídeo então abordando a respeito desses comandos, como são divididos entre essas torcidas. Se você não sabe, cada torcida organizada é dividida entre regiões por parte da cidade da qual faz parte, mesmo que essa cidade seja pequena, o que não é o caso do estado e da cidade de São Paulo. E eu englobo o estado porque citaremos aqui uma dessas 4 torcidas que tem como principal comando o interior paulista, e é justamente com elas que vamos começar. Torcida Tricolor Independente do São Paulo, torcida fundada nos anos 70 e que é considerada uma das maiores torcidas organizadas do Brasil, talvez não tenha o seu principal comando dentro do estado de São Paulo. É claro que poderíamos abordar aqui a Zona Leste da torcida independente como uma das mais numerosas, outras torcidas, especialmente do Centro-Sul também, mas conversando com alguns torcedores da Tricolor Independente do São Paulo, hoje, pelo menos o bonde, o grupo de torcedores mais visados por parte da própria torcida e principalmente dos rivais, é a Independente de Campinas. E por que isso, gente? Porque é considerada uma torcida que abraça o time e principalmente a própria entidade quando a questão é violência, quando a questão é defender o nome da torcida. Sempre frisando que aqui no canal não compactuamos com violência, não compactamos com essa parte das torcidas, mas hoje será um vídeo concentrado especialmente nessa parte, como que as torcidas se defendem e quais os principais comandos das 4 de São Paulo que se defendem dessa forma, na visão de alguns integrantes que conversamos, como também membros da própria torcida. Seguindo a Independente Campinas, é um grupo de torcedores que se denomina o maior grupo de interior do Brasil, então não a maior torcida de interior, mas o maior grupo de torcedores, a maior zona e o maior comando de interior do Brasil é comandado pela Tricolor Independente do São Paulo. E conversando com alguns torcedores da Independente, sim, hoje, apesar de haver um mínimo racha entre a Independente Campinas e parte da torcida Tricolor Independente no geral, são torcedores que vão isolados para o Morumbi, são torcedores que não se reúnem na sede e que têm a sua própria caminhada. Mesmo assim, é um movimento literalmente, com perdão do trocadilho, independente dentro da própria Tricolor Independente. Não é uma briga entre a própria torcida, são torcedores que ficam até em comum acordo e tem como o São Paulo o maior bem comum, mas sim, hoje é considerado por parte até dos membros da Independente a torcida mais, não numerosa, mas a mais temida no que se refere à questão de defender a torcida de uma forma mais violenta. Há 6 anos, a torcida Tricolor Independente de Campinas entrou em conflito com a Mancha Verde no interior. Em um vídeo publicado pelos próprios membros da Tricolor Independente de Campinas, foi exibido um pertence da Mancha Verde, tirando sarro de algo que foi feito antes do jogo que envolveu esse incidente. E vamos conferir agora o que foi feito, o que foi tomado por parte da Independente de Campinas e como que foi tirado essa sátira por parte desses torcedores do interior paulista. Mais uma, vocês têm que ser mais homem, entendeu? Não deu mais uma vez, invadimos o estádio, certo, mano? Invadimos o estádio na mão. O que mais que vocês querem que nós faz? Tá bom? Lá fora apanhou também, né, gordão? Levou um rodo bonito, né? Caiu de bunda. Seu cu, seu arrombado, filha da puta, mentiroso. Aí, ó, Mancha Amparo. E aí, Mancha Verde? Fogo. Ainda fora da capital, agora vamos abordar a torcida Jovem do Santos. Não por não ser uma torcida de capital, porque sua sede fica na capital paulista, mas sim por ter como uma sua principal fonte de comando hoje, ou uma das principais, e isso dito por um próprio membro da torcida Jovem do Santos aqui para o canal, é a Jovem ABC, que concentra diversas cidades do
ABC Paulista. E a gente pode citar aqui a cidade de Santo André, a cidade de São Bernardo, a cidade e a parte de Diadema também. Então são diversos comandos que acabam integrando esse ABC Santista e é uma torcida muito numerosa, uma parte da torcida, um comando muito numeroso. É uma das que mais faz frente também na questão de violência da torcida e hoje tem esse grande número de torcedores. A gente poderia citar onde fica a sede da torcida do Santos em São Paulo, que é também uma parte muito numerosa da torcida, mas até para diversificar um pouco de dentro da capital e tentar pegar cada um dos cantos de São Paulo, podemos reforçar aqui o time da ABC Paulista, da ABC Santista, né? Se denomina o ABC Santista, apesar de ser no ABC Paulista, é um trocadilho que se faz dentro da própria torcida, que envolve, para não mentir para vocês, gente, vamos falar aqui a respeito de todos esses comandos que fazem parte. São Bernardo, Rio Grande, Ribeirão Preto, Santo André, Mauá e São Caetano são as partes que englobam o ABC Santista. Vamos conferir aí quais os principais vídeos e as principais caminhadas dessa parte da torcida do Peixe. Assim, concentrando tudo na capital, vamos falar a respeito da Mancha Verde do Palmeiras. E não poderíamos deixar de abordar aqui o bonde da Zona Sul, o comando da Zona Sul da Mancha Verde do Palmeiras. É onde surgiram grandes líderes por parte da torcida, é onde concentra uma grande parte da violência da torcida Mancha Verde também, que é uma torcida que já admite que nasceu para defender as outras torcidas do Palmeiras através da violência, e a Zona Sul parece concentrar isso de uma forma muito grande. Sempre bom lembrar, gente, não estou falando que esses comandos se reúnem e se resumem apenas por parte da violência, mas são os que mais se destacam na visão dos rivais dentro das próprias torcidas para defender a torcida dessa forma. Novamente frisando, não compactuamos com isso, mas sim tem essa parte da Mancha Verde Zona Sul, que é uma torcida muito violenta. Não à toa ganhou a fama de bonde dos invictos. Invictos por quê, gente? Porque considerou que nunca perdeu uma briga, nunca perdeu uma trocação entre torcedores rivais e por isso se denominou o bonde dos invictos. A Zona Sul de São Paulo engloba os bairros de Vila Mariana, Campo Belo, Santo Amaro, Socorro, Vila Jabaquara, Estácio e Cidade Dutra. Até é uma região que também costuma concentrar grandes violências, grandes partes das violências das torcidas. Mancha Zona Sul, confere alguns vídeos da torcida, parte da torcida do comando da torcida palmeirense. Encerrar esse resumo, gente, de quais os comandos mais temidos da torcida de São Paulo, vamos falar a respeito dos Gaviões da Fiel. E já falamos a respeito disso em outros comentários, em outros vídeos aqui, e não tem como descartar os Gaviões Zona Norte, onde concentra a maior parte de número dos Gaviões, é onde concentra a maior parte de violência dos Gaviões também, e foi justamente na Zona Norte de São Paulo que os Gaviões protagonizaram talvez uma das cenas mais tristes de torcidas de São Paulo. Ocorreu naquele dia, em 2012, um domingo, horas antes do clássico entre Palmeiras e São Paulo no Pacaembu. Centenas de torcedores ligados aos Gaviões e à Mancha Verde brigaram na Zona Norte, especialmente na Inajar de Souza. 2 pessoas foram mortas a pauladas, ambos palmeirenses.
O ataque foi considerado planejado em vingança à morte de um corintiano meses antes do que aconteceu. A partir disso, a Najar de Souza foi considerado um símbolo de confronto entre torcedores e desde essa guerra campal entre palmeirenses e corintianos, os jogos em São Paulo começaram a ser disputados com torcidas únicas. Foi o marco na Najar de Souza, através de diversos membros da Gaviões Zona Norte, que junto de uma briga com a Mancha Verde, acabaram carimbando o estado de São Paulo como torcida única em clássicos e desde então não tivemos mais nenhum clássico com duas torcidas. Os Gaviões Zona Norte têm considerado também muito famoso uma parte de jiu-jitsu e muay thai, que mesmo sendo uma parte educativa também não deixa de ser uma forma de defender a torcida desta forma, e ganhou um nome justamente por ter essa consideração de jiu-jitsu e muay thai, Gaviões Jiu-Tai, o bonde Jiu-Tai dos Gaviões, que fica concentrado na Zona Norte, que engloba os bairros de Brasilândia, Mandaki, Tucuruvi, Casa Verde e Freguesia do Ó, que é justamente onde começa a Avenida Inajar, onde ocorreu tudo isso e onde ocorre frequentemente confrontos entre torcedores. É isso então, gente. Hoje trouxemos esse comentário para vocês. Quais são os comandos mais temidos na visão de torcedores? Isso não é tirado do nada, embora às vezes vocês acham que sim. Conversamos com alguns torcedores que apontaram esses principais e por maioria de votos, Jovem ABC, Independente Campinas, Mancha Zona Sul e Gaviões Zona Norte são os principais comandos das 4 de São Paulo. Isso não quer dizer, gente, que nessas mesmas zonas as outras torcidas não tenham um grande número, mas o principal de cada uma das 4 fica concentrado nessas questões. Muito obrigado por acompanharem mais um vídeo, grande abraço a todos, valeu e tchau!